Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, mais um Autumn Diaries. E hoje eu acordei, tomei meu café da manhã, arrumei minha cama, troquei de roupa e vim aqui conversar com vocês. Então meio que a gente vai se arrumar juntos. Enquanto a gente conversa, eu dou alguns updates da minha vida pra vocês, porque eu gosto desse tipo de conteúdo, eu gosto de contar pra vocês também sobre a minha vida. Então vamos começar. Antes, a primeira coisa que eu faço é tomar os meus remédios matinais. Então eu tomo 3 remédios de manhã agora, né? E vamos tomar então eles pra começar. 2 e 3. Lembrando que você nunca deve tomar algum remédio sem prescrição médica, tá? Aí. Então, tomamos remédio. E vamos agora começar a se arrumar enquanto a gente conversa. Então, gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque ando não tendo muito tempo na minha rotina, por falta de organização mesmo, pra de fato gravar os vídeos aqui com vocês. Então, eu me encontro completamente meio que perdida, meio que eu não sei o que está acontecendo. Vou passar água pra cá, senão eu vou derrubar. Meio que não sei o que está acontecendo, então eu acabo me perdendo muito no que eu quero fazer durante o dia. E acaba que, de tanto querer fazer muitas coisas, eu não faço nada. Então, ai, gente, complicado, sabe? E eu cortei minha franja esses dias com a minha irmã. Postei lá no Instagram, pra quem me acompanha lá, ver mais coisas do meu dia a dia, né? Então, eu tô muito perdida, assim. Porque, como eu comentei com vocês em algum outro vídeo aqui do canal, eu tô com uma rotina nova, né? Que é a rotina de começar a trabalhar às 10 da manhã. Então, acaba que eu fico muito perdida no que eu faço durante essa hora que eu tenho livre. Então, normalmente eu acordo às 7 da manhã. E daí eu tenho essas 2 horas, né? Que seriam 2 horas até começar de fato a trabalhar. E assim, 2 horas dá pra fazer bastante coisa. Mas eu fico procrastinando normalmente e acabo não fazendo nada e deixo tudo acumular pra segunda-feira, que é o meu dia de folga. Mas segunda-feira eu tenho bastante coisa pra fazer também, porque tem muita coisa pra fazer, gente. Por exemplo, segunda-feira, que essa passada, que foi a minha folga, eu tive que organizar o estoque do Peixó, porque a gente não trabalha, né? Na segunda-feira não abre a loja, mas a gente tá sempre o quê? Trabalhando, né, galera? Então, meio que a vida de empreendedora não tem fim, o trabalho não tem fim. E daí eu arrumei tudo muito rápido, o que eu consegui assim mesmo. E daí eu tinha minha sessão de terapia, né? Eu tenho sessão de terapia na segunda-feira, que é o meu dia de folga, né? Então, meio que fica tudo pra segunda-feira e eu acabo não dando conta de tudo. E a princípio tá tudo bem, né? Porque estou me adaptando a essa nova rotina. Vamos falar então, já que a gente toquei nesse assunto, vamos falar sobre terapia. Gente, a terapia tá sendo muito interessante pra mim. Eu comentei com vocês, né, sobre a minha experiência fazendo a minha primeira sessão. Então, vamos lá falar sobre a segunda sessão de terapia. Essa sessão foi uma sessão que a gente falou mais sobre temas, assim, que me deixaram mais pensativas, né? Então, basicamente, a gente falou sobre relacionamentos e sobre profissional, assim, sabe? Porque foram meio que temas que a gente começou a abordar lá na primeira sessão, né? Que foi a sessão que ela me conheceu. E o rumo que foi tomando, então, a nossa segunda sessão foi esse, né? E dessa vez ela pediu pra eu refletir sobre algumas coisas durante a semana. E segunda-feira, eu vou dizer pra vocês que eu fui dormir com a minha cabeça doendo de tanto pensar sobre o que ela me falou. Porque eu sou uma pessoa que pensa demais, né? Eu sou uma pessoa que
sei, gente, às vezes eu não consigo processar as coisas em informações como eu deveria, né? Então, são coisas assim muito simples que ela pediu pra eu pensar sobre, mas que eram coisas assim que talvez eu nunca tenha parado pra pensar, sabe? E é isso que eu gosto bastante que eu tenho gostado bastante da terapia, que são coisas assim que ela me fala que são muito óbvias e que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Então, enfim, eu só sei que eu até saí assim, da terapia, eu saí assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Então, eu não chorei de novo na terapia, porque eu vi que vocês comentaram sobre isso, né? Não chorei de novo. Inclusive, eu e a Isadora, que é minha psicóloga, a gente ri muito durante as sessões, porque, né? Eu sou uma grande palhaça, eu gosto de fazer piadas sobre coisas que não deveriam ser feitas piadas, mas a gente acaba rindo bastante nas terapias e tem sido bem bom pra mim, sabe? Eu tô sentindo que compartilhar essas coisas com alguém. Normalmente eu sou boca de sacola. Eu já falei sobre a maioria das coisas que eu já conversei na terapia são coisas que eu já conversei com outras pessoas sobre isso, principalmente com a minha irmã, com as minhas melhores amigas, com a minha mãe. Então são coisas que eu já compartilhei com outras pessoas. Mas ter um ponto de vista profissional disso é completamente diferente e faz muita diferença. Então, eu tô gostando bastante de fazer terapia, mas fica aí essas questões, né? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que eu passei no meu rosto, né? Eu passei o hidratante, esse daqui, Fases da Panvel. Faces, não fases, faces. Da Panvel. E o protetor solar da Principia, fator 60. Hoje eu tô ruim de ler, né, gente? Enfim. Próxima pauta que eu quero falar pra vocês. Eu até anotei aqui num papelzinho. E essa rotina aqui de autocuidado que eu estou tendo hoje é uma coisa que eu voltei a fazer essa semana, sabe? Porque tanto que vocês podem ver que minha sobrancelha tá mais feita, porque sábado, eu tirei à tarde pra tirar minha sobrancelha, porque fazia muito tempo que eu não tirava minha sobrancelha. Fazia muito tempo que eu não fazia coisas simples relacionadas ao autocuidado. Porque, pra quem não viu, não acompanhou no Instagram ou em algum vídeo que eu cheguei a comentar aqui no canal, eu perdi meu avô há um tempo atrás. E eu achei que a vida tava continuando normal, só que tanto eu quanto a minha irmã, a gente teve, eu acredito que um quadro de depressão depois dessa perda. Então, nós passamos a só viver ali o que era realmente necessário. Então, todo dia eu levantava, fazia minhas obrigações assim, arrastada, deixei muita coisa de lado, e fazia o mínimo, assim. Acho que a única coisa que eu fazia mesmo era lavar meu cabelo e tirar aqui, ó, só no meio da minha sobrancelha malemar, porque eu trabalho com o público, né? Então, eram as únicas coisas que eu fazia realmente isso. E o resto, gente, pra vocês terem uma noção, eu passei mais de um mês sem cortar meu unha do pé. Então, realmente, eu cheguei a um ponto, assim, drástico, sabe? E foi, obviamente, por esse motivo e também por conta do outro remédio que eu tomava, que me deixava muito triste, não me dava vontade de fazer absolutamente nada. Então, agora eu troquei o meu remédio, entendi o que estava acontecendo comigo e tô me esforçando pra sair deste quadro, né? Tanto que, relacionado a isso ainda, deixa eu pegar minhas coisas aqui pra fazer do que eu preciso fazer, né? Porque senão eu fico só papiando. Relacionado a isso, eu comentei com vocês também, eu não acho que eu comentei, que eu não tava fazendo exercícios físicos, né? Eu comentei no Happy Girl Hour que eu não estava fazendo exercício físico. Então, gente, babado, né? Eu não tava fazendo nenhum exercício físico, parei de ir na academia, vou passar blush. Parei de ir na academia e tô pagando e não tô indo. E parei de fazer os alongamentos que eu fazia, parei de fazer absolutamente tudo. Eu simplesmente parei realmente a minha vida depois desse episódio. E assim, eu pensava que eu não ia me abalar tanto, né? Mas certas coisas a gente não tem controle, né, gente? Ah, um detalhe, eu não passo base nem nada pra ir trabalhar, tá? Eu só passo
Não, nem sempre, às vezes eu passo. Mas normalmente eu só passo um blush, assim, pra dar uma cor de saúde. E eu gosto bastante desse blush aqui, ó, da Love Rain, cremoso. Então, assim, eu literalmente parei a minha vida toda por causa disso. E agora eu preciso voltar meio que com tudo, porque eu tô deixando tudo atrasar. Então, daí, além disso, a gente... Daí começou essa nova rotina, né, de trabalho, justamente para ocupar a nossa cabeça, porque se a gente ficava a parte da manhã toda em casa, a gente acabava que a gente ficava deitado a manhã inteira, sem fazer absolutamente nada, só esperando a hora de trabalhar. Então, meio que a gente só fazia isso, sabe, gente? E nesse período, acabou que eu me descontrolei de novo em relação à comida, né? Que eu já... Acho que eu já comentei aqui, né? Que eu tive... Durante a pandemia, eu tive compulsão alimentar. E a comida, pra mim, é uma coisa de muito conforto, muito conforto. Então, sempre que eu passo por algum episódio que me deixa ansiosa, que me deixa nervosa, que me deixa triste, eu desconto na comida. Às vezes me deixa alegre também, eu desconto na comida. Então, agora eu vou usar a paleta da Nina Secrets, que eu tenho, que eu ganhei de Natal. Então, tudo eu desconto na comida. E eu voltei a ter esse descontrole relacionado à comida. Então, eu voltei a comer muito errado. Teve um dia que eu mesmo falei, meu Deus, todas as refeições eu comi pão. Todas as refeições. Café da manhã eu comi 2 pães. Almoço eu comi pão com carne. Janta, comi pão com carne. Café da tarde, pão. Então, eu comi muito pão. Teve um dia que eu me alimentei só de pão. E assim, não era pão... Tipo assim, ainda foi pão com carne na hora do almoço. Mas de manhã, pão com margarina. Tipo, coisas 0, 0, 0, 0 saudáveis, sabe? Tipo, o que eu estava fazendo com a minha vida? Não sei. E assim, eu voltei a comer muito doce, que era uma coisa que eu não tava nem comendo, né? Chocolate, essas coisas. Voltei a comer isso. Voltei a... De fato, ter um descontrole alimentar, assim. Eu voltei, assim, louca, digamos. Porque é uma coisa que pra mim é confortável, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar, me traz muito conforto. Então, meio que eu voltei a ter esse descontrole. E outra coisa que eu voltei a ter é vício em jogo. Eu sou bem apegada, assim, a jogos online. Eu gosto, né, de jogos online. Eu já comentei aqui com vocês. Tem um vídeo no canal sobre jogos online que eu gosto. Só que assim, né, normalmente eu jogava esses jogos no final do dia, final de semana. Só que acabou que eu criei um hábito, assim, que eu não sei nem da onde que veio, assim, de muita necessidade de jogar. Então eu jogo no trabalho, eu chego em casa, eu deito na cama e jogo, qualquer motivo pra mim é um motivo pra estar jogando. Então, eu me apeguei muito a jogos online, eu baixei muitos jogos novos, eu tinha desinstalado a maioria do meu iPad, né, porque eu só jogo no iPad. Eu evito baixar no celular, senão seria muito pior. E eu baixei muitos jogos e tenho jogado muito, assim, muito mesmo. E daí eu baixei vários porque daí acaba a vida de um, eu vou no outro e eu fico nesse ciclo, assim, sem fim, sabe? E vou passando de um pra outro, de um pra outro, de um pra outro, eternamente, gente. Então, meio que virei isso, sabe? Tipo, mudou muito tudo na minha vida, sabe? E foi meio frustrante pra mim quando eu me dei conta de que eu tava nesse ponto, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de criar bons hábitos, de certa forma, me cuidar, de ter os meus momentos de autocuidado, de saber que tem tempo pra tudo, sabe? E foi muito, muito frustrante, um pouco frustrante, ver que eu perdi muito do que eu tinha conquistado nos últimos tempos, que eu tava mais ou menos
Não, claro que não nessa intensidade, né? Mas eu tava assim me sentindo horrível e daí eu tinha conseguido sair disso e tava bem. Só que de repente tudo desmoronou outra vez, meio que assim, né? Só que claro que a gente não pode fugir dessas coisas, principalmente relacionado ao luto, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que viver, que tornam a gente humano, os sentimentos tornam a gente humano, então é melhor, às vezes, não evitar esse tipo de coisa, né? A gente precisa absorver esses sentimentos, então se eu não tivesse absorvido tudo isso, com certeza duraria muito mais do que um mês só, né? Claro que o luto, né, a falta, essa coisa de fato, sentir falta da pessoa vai ficar por um bom tempo, né? O luto, ele nunca passa, né? A gente só se acostuma, né, meio que com a ausência da pessoa. Mas, se eu não tivesse tirado um tempinho ali pra acolher de fato esse sentimento, chorar, ficar triste, né? Me acolher, me reservar, provavelmente duraria muito mais tempo do que durou nessa fase. Então, é necessário, né, passar por isso, né? Então, mas eu me vi um pouco frustrada de ter voltado pra um lugar que eu tinha me prometido não voltar mais. Mas faz parte da vida, né? E eu acho, inclusive, aqui tem um ponto que eu quero comentar aqui, que todo mundo deveria passar por situações como essa. Não exatamente assim, né, gente? Eu tô desejando que vocês percam alguém que vocês amem. Mas no sentido de que as pessoas precisam viver experiências pra ser mais empáticas. Então, assim, eu não digo exatamente essa experiência, mas coisas que fazem a gente se colocar um pouco no lugar do outro. Então, o que aconteceu, assim, eu vou contar a minha experiência. Eu nunca fui uma pessoa que gostou, né, de ir a velórios, eu acho que ninguém gosta, mas a não ser que sejam idosos, né, porque eu sei que, por exemplo, a minha avó adora ir num velório, porque ela encontra pessoas que ela conhece ali, né, enfim, não vem ao caso. Mas eu nunca fui uma pessoa que gostou de ir nos velórios, e no velório do meu avô, muita gente foi, né, porque meu avô era uma pessoa muito querida, muito maravilhosa, eu digo que era uma das minhas pessoas que eu mais admirava, assim, no mundo. E umas amigas nossas aqui, vizinhas, foram lá. E elas abraçaram a gente, elas ficaram com a gente. Foi muito bonito, assim. Eu me senti muito amada, muito acolhida vendo as pessoas, não só elas, mas outras pessoas ali com a gente. E o que aconteceu foi que a mãe dessas nossas colegas, dessas nossas vizinhas, elas estava doente. E agora, depois de um mês do meu avô, essa senhora veio a falecer também. E eu me coloquei muito no lugar delas, sabe? De tipo, nossa, que difícil que elas estão passando. E eu soube sentir o que elas estavam sentindo, porque eu tinha passado por uma experiência recente disso. Então eu tinha total ciência daquilo que elas estavam vivendo. E mesmo não gostando de ir em velórios, eu fui de uma forma solidária, sabe? De uma forma, tipo, de que eu sabia que elas iam precisar de um abraço, de um acolhimento ali, que às vezes a gente... Uma palavra, às vezes, que a gente fala e que ajuda a confortar um pouco. Claro que é muito difícil, leva muito tempo, né, pra gente se acostumar com a ausência, é algo bem recente, então... Mas ontem, essa moça, que é a que a gente tem mais proximidade, ela veio ali no brechó, né, com a filha dela, e ela falou que uma das coisas que eu falei pra ela lá confortou o coração dela. Então foi uma coisa muito simples. Eu falei sobre um sonho que a minha irmã teve com o meu avô depois do que meu avô foi... Ele não foi enterrado, né? Ele foi cremado. Mas depois disso, a minha irmã sonhou com o meu avô e meu avô dizia que ele não caía mais. Então, a minha irmã, na verdade, a gente meio que sonhou com ele no dia que ele faleceu, né? A minha irmã sonhou com ele e eu também sonhei, mas eu não me lembro do sonho. Mas minha irmã falou que estava no sonho dela. Então, eu acredito que meio que a gente compartilhou um sonho aí, que ele veio avisar a gente, né? Que ele tinha partido. E... uns dias depois, a minha irmã então sonhou com ele, que ele tava num lugar muito bonito e que ele dizia pra ela que ele não caía mais, porque meu avô, nos últimos... Antes, né, dele falecer,
ele caía bastante e ele não contava pra gente. Eu mesmo não tinha muita ciência disso. Ele falou passando esse rímel, mas não tá fazendo diferença nenhuma, eu acho que ele tá seco. Ele caía bastante, se machucava, acabava se machucando bastante. E ele veio em sonho contar pra minha irmã, então, que ele não caía mais, que ele tava ótimo. E eu contei isso pra essa nossa amiga, e ela falou que foi confortante porque a mãe dela tinha uma doença muito perigosa, assim, né? Que eu acho que vocês vão entender. E ela falou que confortou porque ela agora acreditava, né, que a mãe dela não tinha mais essa dor, essa doença. Então, foi muito bonitinho ouvir isso dela. E foi muito, assim, eu me senti realmente, assim, um dever cumprido, digamos assim, sabe? De ter ido e ter falado com ela. Foi muito especial, sabe? Então, às vezes a gente precisa se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? E eu acho que se a gente não passa por determinadas situações, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, sabe? Eu precisava de alguma coisa pra passar aqui, vou ter que passar com o dedo mesmo. Então, a gente precisa passar por determinadas situações pra gente conseguir se colocar no lugar do outro, porque eu vejo que aqui na internet, principalmente, a gente tem perdido muito o senso de humanidade. A gente, a todo momento, tá julgando, tá cancelando, tá achando que a gente tem o direito de opinar na vida de outras pessoas só porque elas são figuras públicas, assim, só porque elas se expõem de certa forma aqui nesse meio, né? Então a gente julga muito, a gente tá sempre assim nesse achando assim e julgando e fazendo comentários que às vezes a gente acha que é tipo, isso é a nossa opinião, a pessoa nem vai ver. Então, a gente perde esse sentido de humanidade, de que atrás dessa tela aqui que vocês estão me vendo é uma pessoa, gente. E isso não é válido só a mim. Por exemplo, influenciadores, eu vejo muita gente que tem aí milhares de seguidores e que às vezes acaba deixando as redes sociais porque... Nossa, isso aqui ficou muito esquisito. É muito brilhante esse... É o Carmed BFF. Então, as pessoas... Eu vejo pessoas de milhares e milhares e milhares de seguidores que deixam a internet justamente porque as pessoas se acham no direito de comentar sobre a vida delas, sobre as escolhas que elas fazem. Claro que, a partir do momento que a gente escolhe compartilhar aqui, se expor, né, dessa forma, a gente é suscetível a receber comentários, né? Só que eu acho que seria um lugar mais... será que esse brinco? Seria um lugar mais... Como que eu posso explicar? Vou fazer meu cabelo primeiro. Seria um lugar mais amigável, digamos assim, se as pessoas parassem um pouco pra pensar no que elas comentam antes de fato comentar, sair comentando desenfreadamente qualquer coisa nos vídeos de qualquer pessoa. A gente não sabe o que a pessoa passa, sabe? Tem gente aí batalhando muito, tem gente que tem problemas de saúde, tem gente que passa por quadros de ansiedade, depressão e que encontra aqui na internet, né, o seu lugar seguro. Então, a partir do momento que a gente passa a julgar a vida, as escolhas de uma pessoa que a gente não conhece a vida dela, a gente tá perdendo o senso de humanidade, sabe? Claro que tem pessoas que realmente pesam a mão aqui na internet, né? Falta ali noção, né? Mas eu acho que pra quê, né? Pra que comentar? Pra que dar palco, então, pra essas pessoas que compartilham coisas das quais a gente não... Como eu posso explicar? Não compatua, né? Não acha certo. Então, tipo assim, ao invés de você comentar, pula o vídeo, gente. Deixa a pessoa com a loucura dela. É melhor do que a gente ficar
disparando ódio e comentários e coisas, sabe? Ai, gente, eu vejo tanta coisa desnecessária, assim, sabe? Que eu penso, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo brasileiro e mundial, sabe? Porque não tem necessidade. Não tem necessidade, tá? Eita. Então, são coisas assim que... E assim, eu vejo também muito que esses comentários, assim, normalmente... não ofensivos, não é ofensivos a palavra. Esses comentários, assim, de mau tom, vamos usar essa palavra, eles normalmente vêm de quem não tem uma vida pública. Então, você se expor é uma coisa muito difícil. E é muito difícil porque, assim, a gente é ser humano, a gente às vezes fala coisas sem pensar. E claro que certas coisas, né, não tem como passar pano, né? Mas às vezes é bom a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho, pelo menos, né? Em algumas situações também, né? Não em tudo, né? Enfim, mas eu acho que a gente tinha que passar por determinadas situações pra entender mais o outro e pra ter esse senso de comunidade, de humanidade, né? Porque a gente não vê as pessoas mais... e é esse ponto que eu queria chegar. A gente não vê mais as pessoas falando sobre notícias boas, sabe? Tipo, você não ouve mais falar sobre alunos gênios que criaram uma coisa muito incrível dentro da escola pública, que foram premiados por isso. Você não vê mais falar sobre isso. Você não vê mais falar sobre projetos sociais que mudam a vida de crianças e jovens da periferia. Você não vê mais falar, tipo, isso eu tô falando de até noticiários, assim. Você não vê mais falar sobre histórias chocantes de superação, por exemplo. Você não vê falar sobre as pessoas terem achado a cura para uma doença extremamente rara. Você não vê... Mas, tipo assim, claro que tem, mas a parcela que tem disso, comparado com coisas fúteis e coisas desnecessárias, é muito menor, gente. Você não vê as pessoas falando sobre notícias boas mais. É só ódio, é só coisas ruins, entendeu? Então, como que eu vou usar o outro brinco se eu não tenho par do outro brinco? Então você não vê mais gente falando sobre essas coisas e eu fico completamente em choque. Esses dias, eu não sou muito de acompanhar noticiário, né? Mas esses dias, a minha mãe assiste bastante. Então, eu sentei pra assistir e era só coisas sobre companheiro que bateu, que a companheira e policial que tirou a vida de não sei o quê. Gente, umas coisas assim terríveis. Não tinha nada de bom, nada. Tipo, nenhuma notícia positiva no jornal inteiro. E teve um dia que eu fiquei... que a minha mãe ligou e todos os canais estavam noticiando exatamente a mesma coisa. E era uma história muito triste de uma moça. Acho que vocês até ouviram. Que eu não sei o que aconteceu porque eu não parei pra ouvir de fato. Mas a moça tinha sido, né... E eles estavam tentando descobrir quem que foi e tal. E, tipo assim, todos os jornais passavam a mesma coisa e ficavam batendo nessa tecla por semanas e horas, gente. Entendeu? Então, não tinha outra coisa pra falar, não tinha uma coisa boa pra passar pras pessoas. Então, eu acho assim... E eu penso nesse ponto, assim, levando em consideração, não somente eu, mas, por exemplo, assim, meus avós, né? Agora minha avó só... eles não têm acesso tanto à internet, assim, pra escolher o que eles vão assistir, o que eles vão consumir, né? Então, eles assistiam TV. E agora minha avó tem celular, né? Mas antes eles só assistiam a TV. Então, imagina um idoso que vive sozinho e que só tem acesso a essas notícias ruins. Como fica a cabeça desse idoso, entendeu? Ou até mesmo uma criança.
as crianças não têm mais desenho pra assistir no canal aberto. O que essa criança vai assistir? O que essa criança vai ver? Uma criança, assim, levando em consideração que a criança não tem condição, os pais não têm condição de ter um celular, uma coisa assim. O que essa criança vai assistir? Entendeu? Então, a gente tá completamente perdendo o senso de compartilhar coisas boas, sabe? E o senso de humanidade mesmo. Então, é isso, gente. Eu acho que esse vídeo tá longuíssimo. Pra finalizar, eu vou passar este perfumito que eu... Body Splash, né? Que eu adoro. Foi na minha boca. E, gente, então o que eu quero falar pra vocês é... Sejam mais legais e mais empáticos. Se coloquem mais no lugar das pessoas. E se você for fazer um comentário que você acha que pode ferir a outra pessoa... Ai, gente, sobre corpo. As pessoas ficam julgando o corpo das pessoas. Gente, cada um, tá? Não julgue. Às vezes você não sabe o que a pessoa tá passando, a dificuldade que ela tá tendo pra sair daquele ponto. Ou o quão triste ela tá com alguma coisa, que ela não consegue se exercitar, que ela não consegue... Enfim, acho que vocês me entenderam, né? Não comenta. Se você tem um comentário que pode machucar alguém, não comenta. Se você achou que um influenciador foi extremamente babaca na internet, não comenta, não dá palco. Pula o vídeo, entendeu? Não fica curtindo, não fica comentando, não fica curtindo comentários de outras pessoas. Pula, não vê, não segue, não, entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei sobre os tópicos que eu queria. E é isso, gente. Então a minha rotina tá uma bagunça, mas eu tô tentando aí voltar aos poucos e tentando organizar, entender o que tá acontecendo dentro deste lindo coração. Mas é isso, gente. Eu, graças a Deus, não estou faltando aqui no YouTube, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto muito da comunidade daqui também. Então, é isso. Eu queria dar alguns updates da minha vida. E... eu me despeço por aqui, então. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!